Olá, meu nome é Patrícia, eu tenho 32 anos e vim compartilhar com vocês um pouquinho, um resumo de como a nutrição transformou a minha vida em todos os sentidos. A minha relação com a comida, com o alimento, nem sempre foi tão saudável. Vivi várias etapas diferentes ao longo da minha trajetória e a virada de chave, aquela caída de ficha mais importante, aconteceu em um momento em que eu estava em um processo mais aprofundado, digamos assim, de autoconhecimento, um processo terapêutico bem intenso, bem profundo, em função de um processo depressivo que eu vivenciei há alguns anos atrás. Vivenciei a depressão e foram muitas as etapas de entendimento acerca disso. A minha caminhada na saúde mental, ela é bem longa, de várias maneiras diferentes, como paciente e como profissional de saúde, como voluntária de trabalhos voluntários voltados a esse tema de saúde mental, como entusiasta do olhar para a saúde mental. E nesse contato mais aprofundado com a saúde mental, em função da minha vivência, de vivências familiares, de vivências de tantos amigos, de tantas pessoas conhecidas, sempre buscando informação e entendimento acerca desse tema, em um determinado momento surgiu a nutrição. Mais especificamente, quando eu comecei a estudar o eixo intestino-cérebro, foi a minha primeira área de contato mais profundo com um verdadeiro entendimento da nutrição, porque eu sempre gostei da natureza de forma geral, sempre gostei de práticas naturais, de vida natural de forma geral e, consequentemente, do alimento natural, da comida de verdade. E já desde muito antes de estudar a nutrição por si só, eu já tinha esse contato, já buscava esse olhar para a comida de verdade, para a alimentação natural, para o cuidado natural para o corpo, porque entendo que somos natureza. E nessa trajetória, mesmo gostando muito da natureza, eu não tinha entendimento acerca dela e acerca especialmente da nutrição. Sempre gostei de estudar, sempre gostei de buscar informação, de buscar conhecimento, e ao longo do meu processo depressivo tive que quebrar várias barreiras, muitas delas envolvendo terapia, processos terapêuticos diferentes, e uma barreira bem grande envolvendo o uso de medicação. Foi um trabalho bem profundo, bem grande de aceitação, de entendimento daquilo, para que eu realmente pudesse tratar o que estava acontecendo comigo. Mas eu sempre digo que eu só melhorei quando eu encontrei a nutrição. Eu já havia trilhado uma longa e importantíssima jornada terapêutica, no processo de terapia, de autoconhecimento, de entendimento de muitas questões importantes acerca de quem eu sou, acerca da minha história, acerca de como esse adoecimento acontece, de diversos mecanismos envolvidos, conscientes, inconscientes, enfim. Fiz uso de medicação, o que foi extremamente importante no meu processo. Realmente não estaria aqui hoje com toda a bagagem que eu tenho e tão disposta a fazer o meu propósito acontecer se não fosse por essa etapa, inclusive da medicação. Mas algo faltava para minha melhora verdadeira e esse algo era o nutriente. Foi quando eu entendi que para que tudo aconteça, para que todo o nosso organismo funcione, para que a vida aconteça de forma geral, é preciso que exista nutrição. A vida depende do nutriente. E quando eu comecei a entender isso, quando a chave realmente virou, eu comecei a estudar, busquei várias fontes de auxílio e comecei a aplicar em mim diversos conceitos de nutrição, que foi quando eu realmente pude ver uma melhora no meu quadro de saúde, de forma geral, física e mental. E, para muito além disso, acendeu em mim uma luz que me levou a buscar por uma segunda graduação, que me motivou a me formar nutricionista, e aqui estou hoje, nutricionista, com muito orgulho, muita alegria, com muita felicidade, muita gratidão por isso. E tenho um propósito muito grande de ajudar as pessoas e hoje, com muita alegria, eu posso dizer que vivo este propósito aqui, inclusive
no nosso consultório, consultório de atendimento nutricional das Bionutris, onde eu e a Sheila compartilhamos o nosso trabalho como nutricionistas. Hoje posso dizer que venho ajudando pessoas a mudarem a sua vida através da nutrição, assim como a nutrição mudou a minha vida de verdade. É óbvio que em um relato de alguns minutos não cabe a grandeza que isso é impossível encaixar aqui a magnitude desse processo, do quanto realmente eu posso dizer que o alimento me salvou, a nutrição me salvou, com vários outros componentes. Ela não é a única, mas ela foi talvez a mais importante nesse processo, nessa jornada toda de tratamento do meu processo depressivo, do meu autocuidado, do meu autoconhecimento, do entendimento de quem eu sou, do que eu preciso, de quem eu sou em termos abstratos, mentais, psicológicos, e de quem eu sou em termos físicos, né? Enquanto corpo, enquanto ser humano, e o que eu preciso para cuidar de mim. Então, se eu posso deixar alguma mensagem aqui para vocês, para que lembrem que o que move a vida, que o que faz ela acontecer é o alimento, é o nutriente. Tudo que envolve a vida precisa de nutriente para existir e para acontecer. A vida e o viver dependem de nutrientes, dependem dos alimentos, de vários outros fatores também, sim, mas primordialmente do alimento. E isso é importante para que a gente pare de olhar para a comida como fonte de engordar ou emagrecer, por exemplo. O alimento não tem função de nos engordar ou de nos emagrecer, de nos deixar gordos ou magros. O alimento tem função vital. O alimento faz com que a vida aconteça dentro de nós. Ele se torna parte de nós e ele garante o perfeito funcionamento dessa máquina incrível que é o nosso corpo. E isso pode transformar a sua vida, esse entendimento, essa consciência, essa decisão, essa escolha que você pode fazer de nutrir o seu corpo adequadamente, de realmente entender como isso funciona e oferecer para você mesmo, de cuidar de si com o que realmente é importante e necessário, e sentir na pele a potência que nós somos. Nós, mulheres, né, neste vídeo especial de Dia da Mulher, mas todos os seres humanos viventes nessa terra têm um potencial muito grande, uma força muito grande, uma luz para brilhar, e a gente precisa nutrir para que isso aconteça. A gente precisa nutrir a nossa existência para que ela realmente seja tudo o que ela pode ser. Olá, meu nome é Diana, tenho 40 anos e para mim falar sobre alimentação é falar sobre autocuidado, respeito, reencontro. Passei por diversos períodos fortes e turbulentos. Num passado bem recente, não me alimentava, não tinha ânimo, não tinha vontade e desejo de viver. A partir do momento que eu decidi, não, vou fazer diferente, vou fazer por mim, vou me amar e me cuidar, a alimentação, sim, teve um papel fundamental. Com ela, eu estou me reencontrando. Estou, sim, com uns quilinhos a mais, algumas roupas deixando de servir, mas estou muito feliz. Tenho ânimo, tenho vontade de fazer as coisas acontecer, de ir em busca do que eu desejo, do meu propósito de vida, tenho forças para isso, inclusive. A minha alimentação é algo que me traz prazer, né? Tanto corporal, físico, quanto emocional. Porque para mim a alimentação é algo de autocuidado, de amor próprio. E eu me preocupo muito com o que eu coloco dentro de mim. Falar sobre comida, sobre alimentação, para mim é a mesma coisa do que falar sobre a vida. A gente sabe que o alimento é o nosso principal combustível. Sem ele a gente não tem energia, a gente não tem produção de hormônios, a gente não tem sentimentos. A gente simplesmente fica um corpo vazio sem o alimento. Então, o alimento, ele está aí para nos fazer ter escolhas futuras. Em que sentido? O nosso futuro só depende das nossas escolhas atuais, iniciando pela alimentação mesmo. O alimento, ele tem o poder tanto de nos beneficiar, quanto nos colocar numa emboscada, né? Em que sentido? Né? Uma patologia, uma doença muito comum, diabetes mellitus, tipo 2. Ele tende, né, a gente acaba adquirindo ele com o estilo de vida, né, um pouco mais
ruim, né? As escolhas alimentares ruins a longo prazo. Mas como é incrível esse mundo da alimentação, porque assim como ele pode te trazer essa patologia, mas a própria alimentação pode te curar dela. Basta a gente saber escolher os alimentos certos e a forma, né, de estar se alimentando. Então, tudo que a gente fazer hoje com o alimento, as escolhas alimentares que a gente tiver hoje, a gente vai colher lá na frente. E o caminho que a gente vai ter lá na frente, a gente vai estar decidindo agora, no agora. Então, falar sobre alimentação é impossível não falar sobre a vida. E vice-versa, falar sobre a vida é impossível a gente não tocar no assunto da alimentação. Oi gente, meu nome é Márcia e eu tô aqui hoje para contar para vocês um pouquinho da minha história com o alimento, com a nutrição. Há uns 4 ou 5 anos atrás eu iniciei a prática esportiva e logo no início eu entendi que eu precisava aprender a nutrir o meu corpo de forma diferente para que eu alcançasse os meus resultados. Então eu busquei acompanhamento nutricional e nesse caminho eu passei a mudar meu paladar, a pesquisar mais sobre os alimentos, a entender mais sobre o que eu coloco dentro do meu corpo. Então, assim, o meu hábito alimentar mudou muito, muito, muito. Hoje eu não consumo praticamente mais açúcar, consumo pouquíssimos alimentos industrializados, preparo o meu alimento com prazer, escolho o meu alimento com prazer. Isso, óbvio, refletiu no meu corpo. Eu sou uma mulher que hoje se encontra na menopausa e mesmo nesse período que para todas nós é tão complicado, pelos inúmeros sintomas, pelo ganho de peso, pelos calorões, pelo cansaço, mesmo com tudo isso, no último ano eu consegui emagrecer 16 quilos, o que para mim foi uma vitória muito grande, muito grande. Mas entendendo que é um processo, que é um dia de cada vez, que se hoje eu sair e for para um restaurante e ver uma lasanha maravilhosa e resolver encher o prato daquela lasanha, tá tudo bem, porque é uma refeição, uma só, entende? Antes eu assim, saí da dieta hoje, semana que vem eu começo de novo. Não, porque uma refeição não vai fazer você perder todo o seu caminho. Da mesma forma que eu não engordei esses 16 quilos numa refeição, eu também não perdi eles numa única refeição. É um processo e que vale muito, muito, muito a pena. A partir do momento que a gente entende o quanto o alimento é importante para nutrir não só o nosso corpo, nutrir o nosso espírito mesmo, porque se o teu corpo funciona bem, muda o teu humor, muda o teu estado de espírito, e isso é muito bom, muito gratificante. Então, se eu posso deixar uma dica, seria essa, assim, ó, busque um profissional com o qual você se conecte. Como é na terapia, por exemplo. Às vezes você tenta um psicólogo, outro, até que você encontra um que se conecta. Para mim, na nutrição foi a mesma coisa. Eu encontrei um profissional com o qual eu me conectei e dessa forma eu mudei minha vida. Então vale muito, muito a pena a gente se cuidar, para que a gente possa ter uma vida longa e principalmente com qualidade. Um beijo! Olá, eu sou a Cheyana Muniz, sou empreendedora, esteticista e cosmetóloga. Fiquei muito contente com o convite para falar sobre o impacto e importância que a alimentação saudável teve e tem na minha vida. Começando que por muitos anos eu não dava importância para uma alimentação saudável, mas a minha saúde fez com que eu buscasse uma vida mais equilibrada. Eu tinha muitas doenças respiratórias, a minha imunidade era extremamente baixa, eu vivia doente. Então foi onde eu procurei melhorar a minha saúde. Foi onde eu busquei alimentação saudável, a atividade física e posso confirmar que hoje em dia raramente eu tenho doenças respiratórias. Eu tive muitos problemas de pele. Hoje a minha pele melhorou muito com a alimentação mais saudável.
E por trabalhar com estética, hoje eu prego isso para as minhas clientes, eu tento ser inspiração para elas e mostrar para elas que a busca por uma alimentação saudável é muito mais do que a melhora do corpo, é saúde. Olá, eu sou Ana Clara, tenho 49 anos. A minha jornada com a nutrição, a alimentação sempre foi muito desafiadora. Eu fiz cirurgia bariátrica já faz uns 12 anos, tinha uma alimentação restritiva, porque acreditava que a restrição era a solução do comer bem e do sucesso, né, no corpo. Hoje em dia, após muita informação, muita consultoria, profissionais maravilhosos, eu pude entender que a alimentação não é restritiva, e sim liberdade. Eu procuro escolher bem os nutrientes para poder me nutrir o meu corpo com a necessidade, né, para mim, para o meu estilo de vida. E eu entendo também que me nutrir de conteúdos bons, né, faz toda a diferença. Hoje eu preparo minha alimentação semanalmente, com planejamento, para fazer a diferença na minha vida. E agradeço o convite às Bionutris, por essa oportunidade. Espero que eu possa inspirar algumas pessoas, né, a se alimentar de forma adequada. Um grande beijo. Olá, me chamo Fernanda e posso dizer que a alimentação, depois que eu tive um olhar diferenciado para ela, me tornou uma nova mulher. Hoje eu sou uma nova versão, graças aos cuidados e acompanhamentos dessas nutricionistas que eu tanto confio. Eu mudei tanto em relação às questões físicas, disposição, vontade para fazer as coisas, quanto e também até na percepção de peso, quanto no impacto psicológico também. A questão de diminuição da inflamação do corpo e da mente. Então, eu só tenho a agradecer a Sheila e a Patrícia pela oportunidade de fazer esse vídeo. E o lema, depois que a gente teve esse acompanhamento, né, aqui em casa, mais específico, é desembalar menos e descascar mais. E isso faz toda a diferença no nosso novo estilo de vida. E eu não volto atrás e quero cada vez mais melhorar os meus hábitos alimentares, porque só faz bem. Então, eu já conhecia a Patrícia antes de ela ser nutricionista e já tinha um carinho muito especial por ela. E quando eu vi que ela estava se formando nutricionista, eu entrei em contato com ela para ela me ajudar no meu processo depois de me tornar mãe, né? Então, depois que eu me tornei mãe, foi um pouco mais difícil para mim, porque eu sempre fiz dietas mais restritas, dietas que davam muito trabalho, e eu tentei colocar isso na minha rotina, mas isso não foi possível. E a Patrícia me ajudou, né, a olhar a nutrição de uma forma mais simples e que se encaixou nessa rotina doida que é trabalhar e ser mãe, né? Então, realmente foi muito importante, muito especial para mim. E também a minha relação com a comida mudou muito depois que eu tô fazendo esse acompanhamento com ela, me permitindo comer algumas coisas que eu achava que não podia de jeito nenhum, e quando eu comia eu sentia uma culpa muito grande. Então, isso ajuda também a gente a não ser tão compulsiva, né? E também nunca deixar de nutrir o corpo, né? Esquecer um pouco a contagem tão neurótica com calorias e se preocupar mais em nutrir de verdade o nosso corpo. Então, realmente foi muito importante para mim, tá sendo muito importante para mim.
e já tive ótimos resultados em todo esse processo. Então, só tenho a agradecer. Muito obrigada. Olá, meu nome é Isolde, eu tenho 58 anos e preciso compartilhar com vocês algo que aconteceu na minha vida que foi maravilhoso. Assim como foi transformador para mim, pode ser para ti também. Há 9 meses eu conheci a nutrição e quando eu ouvia falar em nutrição, a primeira coisa que me vinha na mente era: agora eu vou ter que comer só produtos naturais, light, dietéticos e por aí vai. Mas muito pelo contrário. A nutrição é você comer bem, comer a quantidade correta, na hora correta. E eu aprendi com essa questão da nutrição como é bom, tá, você se alimentar adequadamente. Porque no primeiro mês que eu conheci a nutrição, que eu conheci a Patrícia, que eu fui no consultório, que ela me passou as indicações, no meu primeiro retorno eu tive uma grande surpresa. Tudo bem, eu emagreci, foi bem legal isso, porque a gente geralmente quer, né, essa questão de estética e tá. Depois a gente acaba vendo que não é uma questão de estética, só de estética. A estética faz bem, massageia o ego, mas assim, ó, a diferença que eu senti na minha pele, no meu cabelo, na minha unha, no meu sono, na minha disposição, sabe, foi incrível, incrível mesmo. E são pequenas mudanças, gente, porque nós comemos todos os dias, nós temos que nos alimentar. E nós temos o hábito de colocar o pãozinho, o arroz como vilão, e não é todo um conjunto. Tudo que é demais é veneno. E se nós não soubermos dosar, isso vai fazer mal, vai ser prejudicial. E essa correria do dia a dia, às vezes não deixa a gente parar para pensar um pouquinho que mesmo na correria do dia a dia, se eu conseguir me organizar, eu vou poder ter uma vida melhor, mais saudável, porque, gente, nós estamos caminhando para frente. Como que a gente quer ter uma longevidade saudável se a gente tem maus hábitos? Então, assim, ó, eu super indico, se você puder procurar um profissional da área da saúde, na nutrição, vá sem medo, porque assim, ó, vale muito, 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 muito a pena. Eu não deixei de comer coisas que eu gosto. Eu gosto de um chocolate, gosto de um sorvete, gosto, mas agora não é mais do jeito que era. É lá de vez em quando. Existem produtos, né, coisas que eu posso substituir no meu dia a dia, de repente por um doce, quando eu tô com vontade. Existem produtos maravilhosos no mercado que eu posso estar comendo, né? E o importante é eu ter essas fontes de proteína, carboidrato, vitaminas, fibras, que são muito importantes. A água, que parece ser algo assim muito, né, corriqueiro, mas que é tão importante quanto. Então, se você puder procurar alguém, beleza, mas também se você não puder, assista esses vídeos que as meninas postam toda semana no YouTube, que são as Bionutris, né? Elas trazem temas super importantes, interessantíssimos. Tudo bem, quando você procura um profissional, ele te trata como um indivíduo único, porque nós somos únicos. O que pode ser bom para mim, pode não ser tão bom para ti. Então, nós também temos que ter o autoconhecimento, levar isso em consideração, porque é maravilhoso quando a gente começa a ver o resultado. E isso não é uma dieta, gente, porque dieta, quando você faz e você foge um pouquinho, já acabou com a sua dieta. E a nutrição não, é algo para a sua vida inteira. Eu já comentei com a Patrícia outra vez que isso é um caminho sem volta, e é um caminho sem volta maravilhoso, que traz benefícios inúmeros. Então, assim, ó, hoje eu quis compartilhar isso com vocês porque só me trouxe benefícios. Ir no mercado, ler rótulos, principalmente quando se trata de ingredientes, que nem elas falam, quanto mais ingrediente, menos aconselhável você levar o produto, apesar de serem letras pequenas e ruins de ler, aí a gente já descarta já de cara, porque é muita coisa para ler. E agora eu me habituei a dar uma olhada no rótulo. A gente via sempre, eu pelo menos me preocupava com o vencimento, e o restante eu não estava nem aí. Hoje em dia as coisas mudaram, então isso são hábitos que a gente precisa internalizar. Foram 6 meses
o suficiente para que eu internalizasse e levasse isso para minha vida toda. Assim como foi bom para mim, eu quero que seja bom para ti também. Um grande abraço e quem sabe até uma próxima. Bom dia, me chamo Vera Joana, tenho 52 anos e estou na 5ª fase de nutrição na Unidade. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre a minha relação com a alimentação. Na adolescência, a minha adolescência ela foi marcada por muita falta de comida. Nós tínhamos o feijão, a farinha de mandioca e o arroz. Era a comida mais corriqueira. Então, nós não tínhamos muito pão, nós não tínhamos muita variedade sobre frutas e verduras e também, eu acredito que também uma falta de informação na época. Na adolescência e na idade adulta, as coisas mudaram no final da adolescência. Então, a vida melhorou e eu passei a consumir bastante comida industrializada. Criei, nos primeiros anos da vida da minha filha, que hoje tem 24 anos, criei ela com muito doce, muita fritura, muito salgado, muito refrigerante industrializado, tudo assim, era tudo menos água, menos o que era saudável. E um belo dia, só Deus sabe a razão, eu comecei a pesquisar sobre o consumo de frutas e verduras e fiquei impressionada sobre as novidades de como fazia bem para o corpo e que eu fazia tudo errado na época. Pensei, meu Deus, eu faço tudo errado em relação à alimentação, eu tenho que mudar isso. E foi algo meu, foi algo assim que caiu no meu colo praticamente do nada, vamos falar assim. A vida mudou drasticamente para mim. Eu continuei preparando a comida de sempre para minha família, que é o meu marido, a minha filha e os meus filhos do coração, que são os meus enteados. E para mim, eu fazia essa comida com muita verdura, com pouco sal, com pouco açúcar, porque eu não queria impor à minha família algo pelo fato de eu ter cozinhado da forma, vamos dizer assim, errada por tantos anos. Mas o que aconteceu? Aos poucos, todos eles começaram a se interessar pela vida com mais frutas, mais verdura, mais consumo de água. E hoje, 16 anos depois, somos todos adeptos do consumo de hortaliças, vegetais e de um prato colorido. Então, foi uma mudança incrível na nossa vida. O consumo de água também foi algo que eu comecei aos pouquinhos, porque eu tomava refrigerante, produtos industrializados, da manhã até a noite. Assim, salgadinho era tipo 9 da noite, 11 da noite, eu estava comendo, não tinha hora, o corpo não descansava, o corpo não tinha tempo para renovar as células, porque eu estava sempre comendo. E eu, de alguma forma, eu não tinha excesso de peso, mas para a saúde isso não fazia bem, com certeza não. E agora é uma outra fase em relação ao exercício que eu estou começando, estou me sentindo melhor ainda, são fases maravilhosas. E como é que eu vou dizer? Nós temos que nos permitir uma vida saudável, mas nessa vida saudável também cabem todos os outros alimentos, mesmo os industrializados, só que na quantidade certa. Na quantidade certa, tudo faz bem. Olá, eu sou a Bia e eu vim aqui contar um pouquinho para vocês como a nutrição mudou a minha vida. Em agosto do ano passado, do ano de 2024, eu procurei a Paty com pedido de ajuda. A minha queixa era a falta de energia. Eu trabalho 8 horas por dia, tenho um filho de 3 anos e eu chegava do trabalho exausta. Eu tinha vontade de ir para o sofá, comer qualquer coisa que viesse à frente e rolar a tela do celular. E eu percebi que eu precisava tomar alguma atitude, fazer alguma coisa, porque eu estava perdendo tempo de qualidade com meu filho e eu queria
mudar isso, porque senão futuramente eu iria me arrepender de não ter tomado uma atitude agora. E eu sabia que através da alimentação isso seria possível, porque eu gosto de ler sobre os alimentos, sou daquelas que fica olhando o rótulo, tento comprar os alimentos que têm o menor número de ingredientes, enfim. Mas eu não conseguia colocar isso em prática de forma contínua. Então, assim, era 8 ou 80. Segunda-feira eu começo uma dieta e aí eu tentava me planejar para... eu tenho que ir no mercado comprar isso, então segunda-feira eu vou comer isso, terça aquilo. Pensava que dessa forma eu iria conseguir. Só que aí aconteciam coisas que atrapalhavam o meu planejamento e tudo ia por água abaixo. Se eu comi isso aqui que é errado hoje, então não valeu a pena eu ter começado e agora eu posso comer outra besteira. E assim ia. E eu tentei de outras formas, através de livros, que se eu acordasse mais cedo, ou reduzisse o número de tempo no celular, enfim, eu tentei fazer várias coisas e nada dava certo. E aí, quando eu procurei a ajuda da Paty, na nossa primeira consulta, ela me passou 3 orientações. Ao contrário de me passar todo um plano alimentar lá, milimetricamente calculado, naquele primeiro mês, ia ser muito difícil para mim, porque eu estava empatando nisso. E aí ela me receitou 3 dicas, assim, 3 orientações fundamentais que aparentemente eram simples, mas que fizeram toda a diferença. Porque ao pedir, por exemplo, para introduzir uma proteína em todas as refeições e ali a fruta na manhã e na tarde, eu poderia estar escolhendo essa proteína, essa fruta, então, mas não tinha um peso, né, se eu cumprisse a meta da proteína e da fruta, eu estava dentro do que a gente planejou para aquele mês. E eu fui conseguindo aos poucos, e logo eu já consegui notar os benefícios, a minha disposição melhorou 90%, eu passei a ocupar melhor o meu tempo. Então antes eu tinha ali minhas 2 horas de almoço e esse horário meu menino tá na creche. Eu muitas vezes ficava olhando o celular e daí dava vontade de tomar um cafezinho, comer uma besteira. Agora 2 vezes na semana no meu horário de almoço eu tô treinando. Então eu pude perceber que à noite eu tenho mais tempo de qualidade agora com meu filho, porque eu tenho disposição, eu tenho energia. E a Paty sempre me disse que a partir do momento que você nutre o seu corpo, ele também vai começar a trabalhar ao teu favor. Então eu era aquela que dizia que eu não ia comer ovo no café da manhã, porque só de pensar isso já me dava uma ânsia. E aos pouquinhos eu fui introduzindo e isso se tornou um hábito. Hoje eu não preciso mais pensar, o que eu vou tomar de café da manhã? Eu já tenho mais ou menos o que eu preciso e eu sei que isso vai me dar energia até o horário do almoço, não preciso nem fazer um lanche. E é o que eu preciso. E então, assim, ainda bem que eu procurei a Paty. Eu acho que também foi importante a gente ter fechado um pacote, assim, de mais meses, porque fez a diferença. Depois, cada mês a gente foi estudando uma refeição específica e tentar adequando para, aos poucos, ir melhorando ainda mais. Eu sou muito grata. Vim aqui tentar trazer de uma forma rápida, né, o meu relato, mas se mudou a minha vida, pode mudar a sua também. Então esse é o recado que eu venho deixar hoje. Um beijo. Olá, eu sou a Sheila e esse é o Henry, o meu pequeno. E eu vim aqui também trazer o meu depoimento sobre a minha história com alimentação ou sobre a forma como ela tem significado na minha vida.
E eu poderia dizer que a alimentação começou a ter um significado maior quando eu comecei a cursar nutrição, quando eu comecei a entender alguns pontos da minha história com a alimentação. Mas teve um momento em que ela teve um significado e um impacto muito maior na minha forma de pensar sobre ela, que foi quando eu iniciei a gestação, quando eu sabia que esse pequenininho estava se desenvolvendo dentro de mim. E eu pensei, ele vai se formar aqui, a partir de tudo que eu puder propor para ele fisiologicamente e principalmente dos nutrientes e da forma como eu vou entregar isso para ele. E a partir desse momento, é como se eu tivesse entrado de novo no mundo da alimentação, como se eu estivesse conhecendo de novo os alimentos, como se eu estivesse aprendendo de novo a me alimentar. E ela passou a ter um significado bastante grande e diferente na minha vida. E desde então, eu sempre penso que tudo que eu escolher ingerir vai estar influenciando nele, desde lá do momento da concepção até o momento em que ele parar de ser amamentado em seio materno. Então, essa responsabilidade de nutrir um ser me trouxe um laço mais forte e maior com a alimentação.